Boa tarde, Calimera, Calispera, Calinista. Estamos aqui hoje com o Caio e com o Arthur, iniciando o GregoCast, onde a curiosidade não tem fim. Eu sou o Rodrigo, aqui do meu lado está o Wagner. Vamos lá, isso aí, a galera aí, o convidado, como ele falou, é o Arthur Neves e o Caio. E aí a galera vai estar hoje bate-papo com a gente, tirando dúvida que a galera tem. O Arthur aí falando, né, como começou, onde pretende chegar, enfim, é isso. Então, palavra com vocês aí, fica à vontade, Arthur, depois o Caio. Agradecer a oportunidade, né, muito legal estar aqui com vocês, né, colocando esse papo. Vai estar dando entrevista pro... Vai falar do 3 pontos? Daqui a pouco a gente não se vê, fala. Daqui a pouco a gente não se vê. Daqui a pouco vou no intervalo ali. Esse papo, né, com o meu parceiro aqui da Believe, né, que é uma empresa que tem me ajudado muito. Isso. É isso. Eu sou o Caio, eu sou sócio e head comercial também da Believe Analysis Scout. Privilégio muito grande estar com vocês aqui hoje, do lado do nosso atleta também, nosso cliente, meu amigo pessoal também. Então eu acho que vai ser um papo muito produtivo e muito interessante também. Com certeza. Bom. E tem aqui no fundo, vamos falar do outro Caio, ele tá aqui também. Quem manda tá aqui do lado, filho. Quem manda não aparece, né? É, sou tipo fantoche, entendeu? Tipo fantoche. Então aqui eu olho, dou uma piscada, pode falar, beleza. Pode falar, ele autoriza, ele faz assim com a cabeça. Ele que manda, filho. É o outro Caio, né? É, o outro Caio Rocha, meu CEO, founder. Eita. Pegou pesado. Vai lá, vai você aí? Não, você que sabe. Iniciei, o que você quer falar? De quem? Aqui, dúvidas, né? Que a gente tem um montão de gente pergunta. Assim, eu tenho dúvidas, como que surgiu, onde que surgiu. Primeiro, eu gostaria que você falasse como começou, qual foi a ideia. Pô, vamos montar uma empresa de scout, eu já vi em tal lugar, ou foi uma ideia que vocês sentaram, conversaram, foi na mesa tomando uma cerveja, ou tomando água com gás? Essa resposta aí era direcionada para uma pessoa só, pro universitário já, né? Mas a Believe, ela surgiu de uma forma despretensiosa, né? Que o Caio, que é o CEO hoje, ele realmente é o founder, né? O fundador da empresa, e ele já é analista de desempenho, ele é formado, fez gestão esportiva também, né? E um belo dia ele trabalhava no canto do Rio, mas ele não gostava muito da metodologia que o futebol em si ele agrega, né? Então ele tinha as ideias dele, sempre teve uma personalidade muito forte, apesar de ser muito tranquilo, ele sempre queria pontuar e trabalhar as ideias dele. Aí que surgiu a Believe. Mas como surgiu de fato, né, a Believe? O pai dele chegou com um pedaço de jornal de papel em 2023. Quem em 2023 usa jornal de papel? Jornal só pra pet agora. Eu falei, pô, não é possível. Ele chegou, olha aqui, Caio. A gente tem esse jornal guardado até hoje. Acho que é a mesma coisa que você faz. Aí ele leu e falou, pô, interessante, tem uma empresa já, então foi a inspiração, né? E desde então, de 14 de agosto de 2023, a gente não, né? Ele com o Gabriel Bittencourt e o Vitor Ferreira deram início à Believe, que são os cofundadores também. Eu cheguei um pouquinho depois, acho que uma semana depois, e a gente começou a tocar de fato a operação no geral, né? Caio ainda fazia pré-jogo, pós-jogo, analisava os jogadores, cortava vídeo. Eu cheguei pro comercial já também, mas eu ainda tava no trabalho operacional, mas como analista também, porque eu joguei bola, né? Então, um pouquinho assim eu entendo. Não fui bom igual a ele, mas um pouquinho a gente entende. Aí deu moral pro Pô, homem. tá maluco, pô? Um pouquinho a gente entende, né? Aí eu cortava alguns vídeos também. E eu acho que foi isso, né? E o nome? O nome saiu de onde? Que eu sei, abelha. Isso. Believe é acreditar. De onde que saiu essa ideia aí de que é acreditar que a gente... Ele sempre pensou no mascote, né? Então, aí ele falou assim, pô, que mascote? Aí ele conseguiu chegar na abelha e o contexto da abelha tava ligado à cooperação, realeza, então... Aí ele o mais difícil, ele fez ao contrário, né? O caminho inverso. O mais difícil ele conseguiu arrumar, que era o mascote. Aí, me corrija se eu estiver errado. Acredito que ele tava
A sobrinha dele passou de abelhinha, ele falou assim, já confirmou um. Beleza. Como é que é? Ele juntou a palavra bi, meio de abelha, com believe de acreditar e ficou believe. E a gente tem um lema também, né, que é a grandeza em acreditar. Então, eu acho que isso aí a gente vai levar pro resto da Believe, né? A gente tá criando esse legado aí e a grandeza em acreditar é exatamente isso, a grandeza em acreditar. Muito bom, muito bom. E você, Arthur, fala aí um pouco. Como começou, quando começou? Eu comecei muito novo, né? Acho que apoio mais do meu pai mesmo, né? Que o sonho dele era ser jogador também. Joga bola? Meu pai? É. Muita coisa. Só que aí, consequências da vida, ele não pôde ser jogador. Eu acredito que ele transferiu um pouco do sonho dele pra mim também. Bom. E aí, desde novo, sempre jogando na escola, no futsal da escola. Aí, depois surgiu a oportunidade pra fazer um treino no Clube Mauá, antigo Clube Mauá. Com Não sei Miroca. se hoje ainda tem. Vai dar um problema. Treinador Thiago. Melhor a gente pular essa parte. Miroca, Zeca e Jorginho. Aí, de lá eu fiz meu primeiro teste no Botafogo. E aí, por ser o clube de coração do meu pai também. E aí, Com 11 anos. foi lá que começou, com 11 anos. Sim. De lá já embarquei no primeiro título carioca e a gente começou a acreditar. Falou, opa, dá pra... Dá pra ir. Dá E lá você jogava de quê? Cara, quando eu comecei, na verdade queria ser atacante. Todo mundo Todo quer ser mundo, atacante. não todo tem mundo como. Quer ser atacante. Tem poucos que sonham em ser goleiro, poucos. Quando eu fui pra lá, me meteram de meio de campo um volante. Então eu joguei ali até os 13 anos de volante. Sim. E na base eu fiz transição de muitas posições. Eu comecei de atacante, cheguei lá no Botafogo, fui pra volante. Aí depois, quando eu saio, eu vou pra atacante de novo e aí chego no Fluminense com 15 anos e vou pra lateral. Ou seja, eu tive essas E no Vasco? transições. No Vasco eu joguei de atacante. Era eu e Thales Magno. Problema? Problema. Não, agora tem como eu quero, você falar. agora eu quero saber das histórias de lá do alojamento. Como é que era no alojamento do... Cara, depende. Só amizade legal, né? Ninguém batia em tem... ninguém. Pô, E pode falar isso? tem muita... Cara, o mundo do futebol, ele te dá umas vivências, né? Que você tem que amadurecer rápido ali no alojamento, né? Que as coisas ali... É um roubando chuteira do outro, roubando até cueca, literalmente nego matando roubava. um leão por dia. Pô, cheirei, você comprava a cueca daquela da Calvin Klein lá, aquela falsa Irmão, lá. eu morei no Comprava sul. 5, no outro dia só tinha 2. Eu morei no sul 1 ano. Eu cheguei lá com 20 cuecas. De falsa, tá? A cueca da Calvin Klein, falsa. Eu voltei pra casa com uma, pô. Como? Só que some? tava usando. Era assim mesmo. Que loucura. Desde muito cedo eu já tive que aprender a me virar ali no alojamento ali. Acho que o primeiro alojamento que eu fiquei mesmo foi em Xerém. A estrutura é boa, mas é aquilo, né? Vivência. É pão com manteiga, às vezes, e fé em Deus. E essa troca aí, de atacante agora pra, na defesa praticamente? Então, Você se adaptou legal? Na verdade, foi um treinador. Quando eu fui pro Fluminense, a minha história era engraçada porque eu nunca transitei de um clube pro outro por transferência. Sempre foi, tipo assim, fazendo teste, né? E sempre consegui passar, por aquilo que pareça. Nos 3 mais difíceis eu passei. Sim. E aí, quando eu fui pro Fluminense, eu falei, o quê? Vou voltar pra atacante de novo. Aí eu fui... Teimoso, né? Confiante, né? Teimoso. Fui fazer o teste de atacante. Eles gostaram de mim, porém, na época já tinha outros atacantes bons também, de seleção brasileira, que ia ser uma posição muito mais disputada. Tem alguém que tá aí, né? Que você fez o teste lá? Tem, pô. Eu joguei com o Calegari, que tá no Los Angeles Galaxy hoje, no Fluminense. Joguei com o Matheus Martins, que foi campeão na Libertadores com o Botafogo. Calegari é aquele da perna arcada. Assim. É, da perna arcada. Roubaram uma No cavalo. Botafogo você jogou com um zagueiro que tá... Joguei com o JP, que fez os 2 gols ontem. Isso, no parece Fluminense que- também. O zagueiro Martinelli também. O zagueiro do Grêmio também, você jogou com ele no Botafogo, né? Gustavo Martins. Gustavo Martins. Pô, tem muitos aí que eu joguei que despencaram um pouco antes, né, do normal. Sim. Mas aí foi nessa transição do Sub-15 que o treinador falou, cara, posso te testar de lateral esquerdo. Você avança bem, a gente tem que trabalhar você na marcação, trabalhar outras coisas que você ainda não conhece. Falei, quer saber? Eu vou falar, não. Vai ficar aqui, Vou né? ficar em São Gonçalo, dentro dos jogando olhos. pelado em São Gonçalo. Dentro dos Dudu. olhos. Vou falar, não. Eu Pela- falei, já é. Aí dali pra frente, cara, deu tudo certo. Aquele ano a gente foi campeão carioca invicto. Pô, pegamos o Flamengo de Renier, Lázaro, de caras que já estão hoje aí renomados já. E a gente conseguiu ir bem pra caramba aquele ano. E aí foi aí que eu fixei nessa posição. De lá,
eu fui pro Corinthians também. Como lateral. Como lateral esquerdo. Aí eu já meio que falei, Firmou. Essa aqui lateral. mesmo. Agora comemora a defesa em vez de gol. Não, É e por aqui. incrível que pareça, ele defende bem. Eu tava conversando com ele esses dias, fui ver o jogo do Nova Iguaçu. Cara, falei assim, mano, eu achei que você fosse aquele lateral quase ponta. Ele, não, mano. Falei, caraca, pô, É defende meio abusado de bem. vez em quando que dá um lençol, viu? Não, Ele- meio. Mas foi muito importante esse processo com esse treinador. O nome dele é até Thiago. Sim. Foi muito importante, porque ele me ensinou a ser lateral. Porque eu não tinha noção do que era ser lateral pra mim. Ele me ensinou realmente. Quando eu cheguei no Corinthians, eu já chego mais pronto pra ser lateral, né? E é mais difícil? E Você é- que é mais difícil ser lateral do que atacante? Pô, depende do ponto de vista, né? Eu prefiro porque eu consigo ver o jogo mais de frente, né? Eu consigo ter mais noção da tomada de decisão. Um atacante, por mais que ele assim, a função dele é literalmente o último terço. Ele não vai enxergar o jogo como um todo. Sim. Porém, quando a bola chegar nele, ele é a esperança ali pra gente chegar no último terço, fazer Acho o que a gol. responsabilidade é maior. A do responsabilidade defensor, é né? maior. É isso que eu falo do ponto de vista, porque a responsabilidade é maior lá. Lá. Porém, se você errar lá atrás. É, Não, é gol. isso aí. E você Exato. trabalha mais, então, tipo, na defesa e também pro ataque. O lateral Exatamente. também. Então, o ele- lateral é ruim, porque você pode ser queimado das duas formas. Se você errar o cruzamento, É. nego te xinga. Se você errar lá atrás, te xinga também. É isso aí. Cada um não tem jeito, né? Cada um tem sua É a mesma responsabilidade. coisa. E dentro o do campo. atacante, se não fizer gol, se não viver de gol também. Exatamente. Morre de fome. Muito bom, muito bom. Pode? Vale. É que eu queria saber, o primeiro time que lançou esse negócio do scout foi na década, foi no século XIX que eu vi, que eu pesquisei sobre isso, foi no século XIX. Por que isso? Qual a opinião de vocês que levou esse tempo todo para expandir assim o scout no futebol? Se o nome do time é Preston North End, Inglaterra, né? Deve ser. na Inglaterra. Século XIX. Pioneiros, né? Não tem jeito. Então tem que ser pioneiro no scout também. Eu acho que. Pode ir. Ele sempre faz uma, hein? Ele Não, sempre... ainda bem que não caiu antes do celular do que você. É. Lá ele. Tá bem na beirinha. Calma, varão. Tá. Cara, scout é uma palavra bonita pra olheiro, né? Então, isso eu ia. Caçador. Isso Do- que eu do ia inglês entrar na. É caçador de talentos, né? Eu ia falar exatamente isso, né? Que tem duas vertentes. Tanto a análise de desempenho, que eu acho que é tão fundamental quanto. E. Porque aí eu não sei, mas acredito que a análise de desempenho deve ter vindo um pouco antes, mas tem vindo muito forte agora nesse último século, né? Porque a gente precisa de dados para tudo. É. A gente precisa dos dados para tudo. E, de fato, quem estuda os dados, quem contém a informação, vai conseguir sair na frente. Mesma coisa que a gente faz com o Arthur hoje. Por que ele consegue, por mais que a gente tenha algumas limitações no acesso dos adversários, dos jogos, a gente consegue deixar ele um passo à frente sempre, porque primeiro ele está analisando o jogo dele. Por que nesse jogo eu dei 2 cruzamentos e no outro eu dei 4? Então a gente consegue analisar. Será que é o estilo de jogo do adversário? Será que é o estilo de jogo que a gente propôs? Será que a gente quis ficar mais com a bola? E isso tudo a gente tem uma equipe muito grande, muito capacitada para de fato conseguir abranger tanto o nosso atleta, ele analisar o futebol dele, quanto também o do próprio adversário, estudar o adversário. Olha só, você tem que ir pela direita porque ele é canhoto. Então a gente consegue ir cortando esse caminho, né? Dando esses atalhos para eles, para de fato facilitar e eles estarem preparados. Muito importante para você entrar no campo já pronto para o jogo, não ficar esperando 15 minutos para entender mais o jogo e tal, por aí. Já, às vezes a oportunidade acontece no primeiro minuto e você não está preparado. Tem que ter essa dinâmica. Então, já. a maioria dos nossos atletas, eles já entram preparados, completamente cientes do que vão enfrentar. A gente tem um caso até do Breno, que ele era do América Mineiro, hoje ele está em Dubai, que ele fala isso. Um dos pontos principais para ele foi ele entender o jogo o quanto antes. Ele já está no vestiário e já entende o que ele precisa fazer, qual é a formação do adversário, qual é o cara que ele vai marcar, como que o cara ele ataca, como que ele pode contra-atacar de fato, como que ele vai achar os espaços e por aí vai.
Mas aí, voltando para a pergunta inicial, né, sobre o scout, eu acho que é fundamental, porque a gente, foi como o Caio falou, é uma palavra bonita para o olheiro, né? E só que agora o olheiro, ele tá com os dados a favor dele. Profissionalizou Isso também, aí, né? Isso aí. Porque Gourmetizou, né? Gourmetizou o olheiro. Não, eu acho que é mais gourmetizar ficou uma coisa meio, vou dizer assim, Irreal. não, meio frufru, sei lá. Elitizando. Isso, ficou um elitizando, negócio não. Eu acho que meio que profissionalizou. Por quê? Porque antes tinha, os olheiros eram ex-jogadores de futebol. Sim. A maioria, né? Eram ex-jogadores de futebol. Só que tinha muito que o cara olhou, gostou, mas ele não tem aquela informação, muita coisa. Eu acho que eles acertaram bastante, mas também erraram muito também, né? E hoje em dia os scouts, eles estão... A gente tem acesso a alguns scouts, né, pelo mundo. E eles estão olhando coisas muito mais pessoais, né? Um exemplo, teve um jogo no Maracanã, eu não lembro agora qual foi o jogo ao certo, mas um scout de um time grande lá de fora, ele estava acompanhando aqui, ele queria subir para acesso ao campo, né, para visualização do campo antes. Eu falo, caraca, mano, pra que você quer tanto subir? Ele, não, preciso ver como é que ele é no aquecimento. Mas o aquecimento nem começou, não. Eu quero ver como é que ele trata o massagista. Se ele joga bola, se ele joga garrafa, se ele não tá nem aí. Teve um cara que foi contratado, não lembro, acho que foi da MLS, que ele ficou sendo filmado no banco, só pra ver a reação que ele tinha. Se ele vibrava quando o time dele fazia o gol, se ele menosprezava quando o cara errava. Eu falei assim, caraca, então é muito mais profundo, né? Hoje o atleta de futebol que ele ainda acha que é só entrar no campo e chutar uma bola, infelizmente ele não vai conseguir performar da melhor maneira possível por muito tempo. Porque acho que eu tava até conversando isso com o próprio Arthur. Com outro atleta nosso. Com 22 anos, você pode fazer o que você quiser. Que o corpo ele vai responder, né? Então, aí com 25 já é diferente. Com 27, com 28, que você tá numa maturidade profissional muito maior, Sim. dificulta já. Então, o quanto antes começar esse trabalho, você ser inserido na análise de desempenho, entender como é o seu jogo, a você se cuidar cada vez mais, é muito importante. Porque você sai na frente. Imagina, o Arthur passou por todos esses clubes. Imagina se ele tem um acompanhamento e se a Believe existe desde o começo. Eu falo muito isso, dou o próprio meu exemplo. Eu fui jogador de futebol, não fui profissional, mas joguei na Cabo Friense, ABC, América. Então, se existisse a Believe... quando eu jogava bola e eu tivesse acesso à análise de desempenho, entendesse o meu jogo e o jogo do adversário, irmão. Show. Imagina. Então, Verdade. diante disso que você falou, eu ouvi um cara que falou, e jogou pouco, e era lateral também, Cafu, e ele falou que, pô, isso que tá acontecendo agora, pra ele, no ponto de vista dele, eu não concordei muito, mas ele falou que o atleta acaba ficando mais preguiçoso. Porque ele tem tudo ali. Então ele falou, na minha época, porra, se eu não chutasse bem, hoje tinha que ver e insistir. Hoje, que termina o treino, eles vão pra você, você cola do lado aqui, pô, você não tá acusando bem Eu você. não acho que a palavra certa seria preguiçoso. Isso foi o que eles, né? eu tô passando só que eu Sim, também sim. acho, tipo assim, pô, não, mas é outra época. Eu acho que hoje, se alguém não faz isso, vai ficar pra trás. Porque, Exatamente. Porque, tipo, e aí? Exatamente. Você vai esperar... Se você quiser ser realmente um jogador de alta performance, um jogador de primeira prateleira, você tem que ter análise de desempenho. Sim. Você tem que ter análise de desempenho, você tem que ter ali uma equipe e... não é menosprezando outros profissionais, jamais. Sim. Mas é muito diferente você contratar uma empresa de análise de desempenho, que são vários analistas olhando para o seu futebol. Então, irmão, qual é a probabilidade de algum lance do Arthur passar desapercebido por 6 pessoas? Não tem essa probabilidade. Não, Ou é muito baixa. Então... E assim, o que eu vejo também é que o que acontecia naquela época não dá pra você botar na época de hoje. Não dá. Hoje em dia você não vê mais jogador igual Romário. Exatamente. Não pode, não, Você não dá, vê jogador dá, mais igual dá, Edmundo. O cara dá. perde patrocínio, o cara Não dá, perde não dá. isso, o cara perde um montão de coisa. Quem que quer perder 1 milhão por mês, 2 milhões por Eu mês? tava... Só porque xingou um palavrão na hora errada ou... Ó, Mas Falou você podia acha falar. que mas, acho que a gente vai começar as resenhas da bola agora. mas você mas acha não. que a galera que tá aí, ela fica muito dependente de vocês, assim, tipo... De não treinar ou de não? Qualquer Não, coisa eles vão me então, falar aqui que eu tô errando. Você acha aí- que rola isso e vocês dão esse puxão É de exatamente de aí orelha que eu neles? queria entrar, né? O Caio, ele fala muito que a análise de desempenho é um treino descansando o corpo, pô.
Você tá treinando ali, pô. Você tá sabendo. Você consegue estudar o que você vai fazer no próximo jogo, o que você precisa melhorar. Você tá treinando também, se não é um treino. Você tá treinando a sua mente pra isso, pô. E se o seu mental for fraco, não adianta, pô. Sim. Não adianta. Se você não conseguir visualizar já como é que você vai fazer. Eu tenho um amigo meu que ele falou que ele tem dificuldade em ganhar a bola de cabeça. Aí você vai ficar com essa dificuldade, vai morrer com essa dificuldade. É. Por que não lapidar? Se ele é bom, é até o Vinícius Souza. Que pode falar, né? Já falou. Teu parceiro. Mas ele tinha essa dificuldade, ele já não tem mais. Não. Vamos lá. Não, ele vem trabalhando com isso também. Então, é justamente isso. Ele sabe que ele é bom em vários pontos. E ele quer saber aonde ele precisa melhorar. Qual é a dificuldade que eu tenho? Eu mapeio pouco espaço, quebro pouco o pescoço. Então eu vou melhorar aquilo ali. Porque se, vamos dizer, temporada passada, né? Algumas temporadas passadas. Se ele foi um dos melhores volantes do mundo, irmão, se ele lapidar isso, treinar a mente dele pra isso, ele vai ser o melhor volante do mundo, pô. Sim. Sem dúvida. Eu acho também que essa questão do preguiçoso não faz muito o sentido, porque, exemplo, mesmo eu tendo a Believe, se eu não fizer o que eles estão me passando, não vai mudar nada. Então a repetição no campo, ela vai ter que acontecer. Ele só vai me mostrar o que eu tenho que repetir. Porque, tipo assim, antigamente faziam 20 repetições. Porém, agora eu já sei o que eu tenho que repetir. Mas se ele me passar, ó, você tá errando isso, e eu não fizer no campo, eu não vou mudar, entendeu? A gente tem essa É igual o Ronaldo falando, não lembra não, do Ronaldo Fenômeno? Ele falava, pô, eu não tinha essa informação que a gente tem hoje, mas o técnico mandava eu subir a escada com alguém nas costas. Pra que eu vou subir? Se eu preciso fazer gol, o que eu preciso treinar? Chute de direita, chute de esquerda, cabeça, rebotes, arrancada, era isso que ele precisava treinar. E tinha técnico que mandava ele correr 9 km. Aí ele falou, pra que eu vou correr 9 km? Eu preciso de tiro curto. Isso é um homem falando, não sou eu falando, é o homem. E a gente também tá falando que o Cafu falou que é preguiçoso, mas preguiçoso mesmo, isso aí. Tudo preguiçoso, não quero saber. Vou discordar do Cafu, pô, tô maluco. Mas você, o que eles já passaram pra você, ó, isso aqui e tal, e você fez na prática e melhorou já? Que é agora, de domingo? De sábado? Pô, tem até nesse último jogo, brincando assim, quando a gente fez um gol, eu fui comemorar com ele tava me mostrando o que eu tinha que fazer, seu corpo tá virado errado, e eu tentando comemorar o gol, ele me passando instrução. Pô, tem como, mano. Mas muita coisa, tipo assim, tanto os pré-jogos que eles me mandam, me ajudam, né, no sentido que ele falou, de você já entrar no jogo já entendendo um pouco do jogo. Porque eu tinha até um treinador, o Rafael Guanás, que foi que me lançou no profissional, tá até no Mirassol agora, fazendo uma boa campanha na Série A. Ele falava muito isso sobre você não só jogar por jogar. Você tem que saber o que está acontecendo no jogo. Sim. Então, um pré-jogo da Believe, exemplo, me permite saber o que eu vou enfrentar, já me permite saber como, tipo assim, o que eles têm para oferecer contra mim. Então eu não entro no jogo, quando a bola vier em mim, eu vou fazer. Vou ver o que vai acontecer. Não, pô, eu já sei. Já sabe se o atacante corre. Eu já sei se o lateral ele gosta de cortar pra dentro, se ele gosta de cortar pra fora. Eu já sei as formações que eles gostam de usar, onde tem espaço, onde não tem espaço. Então isso me ajuda. E isso eu tenho trabalhado diariamente com a empresa. E questão de, tipo assim, coisas que eles me passam, que eu já mudei, que foi a pergunta, diariamente. É um domínio. Jogo por jogo, é um domínio que eu podia ter feito melhor, que eles vão falar. Como ele falou, nada passa despercebido. Então todo jogo eu tenho algo pra melhorar naquele sentido. Porque não tem como fazer um jogo 100% perfeito. Sim. E a empresa tá ali pra apontar o que você tem só que... quando erra. Exatamente. E assim, Caio. Não, só quando erra também não. Não, Dou moral, pô. Dou moral. Deu uma achada uma vez, eu falei, boa, garotão, boa. Tá bem, 10. E fala dos dispositivos que vocês têm pra poder... Até trouxe... Então, a gente está implementando isso aí agora, né? Isso. É uma tecnologia nova para a gente conseguir realmente estar acompanhando os nossos atletas mais de perto durante os treinos, não só durante os jogos, né? Porque às vezes, um exemplo, o Arthur, ele pode não estar mais transferiu, não tá pegando o jogo. E normalmente o jogador fala, pô, tô voando no treino, o cara não me bota. A culpa sempre é do treinador, mano. Ou de alguém, nunca é do cara. Mas tá bom.
Aí a gente vai conseguir, a gente consegue monitorar de fato ele durante os treinos. Obviamente ele tem que usar. A gente consegue ver quantos sprints ele deu, qual foi a velocidade máxima que ele correu. Isso aí ajuda também até para prevenção de lesão. Sim. Então, a gente conseguir conectar com o resto do staff dele para conversar com o preparador físico, o personal, para de fato, olha só, a carga do Arthur foi essa durante esse treino. A gente conseguir acumular esses dados durante uma temporada inteira e já entender mais ou menos como é que é a base do clube, a gente consegue. Olha só, o Arthur precisa melhorar mais isso. Por que ele tá perdendo cada vez mais velocidade no chute? Por que ele tá correndo cada vez menos? Ou tá correndo cada vez mais? Melhor segurar aqui, aumenta a carga aqui, aumenta ali e por aí vai. E o clube, vocês, no caso do Arthur ou até de outros jogadores, você conversa com o clube, conversa com o técnico tem esse contato? Ou... O ideal, o melhor dos mundos seria realmente ter esse contato, mas às vezes ainda existe uma certa barreira. Mas o quanto antes essa barreira não existir, né? Porque é em prol do clube e do atleta. Tem algumas empresas que realmente a gente também tem que concordar que eles querem passar por cima da decisão do técnico. E a gente é justamente o contrário. Eu quero fazer com que o Arthur ou qualquer outro atleta da Believe, ele venha a performar mais e entender o que o próprio treinador quer. Isso. Porque ele que é o decisor. Então não vai adiantar o Arthur falar, Arthur, tem que cruzar 30 vezes, mas o cara quer que ele marque, eu fazer o quê? Não vai adiantar. Teve um caso do Breno. Ele tava no América Mineiro ainda também e o treinador queria que ele jogasse como 5. Falou pra ele, Breno, se você sair da frente da zaga, já era, tu vai sair. Aí a gente entrou em contato com ele e falou, irmão, preciso mais que você pise na área. Aí ele falou assim, pô, mano, se eu pisar na área eu não vou jogar. Eu falei assim, não, então esquece de pisar na área, pô. O importante é você estar minutando e agradando o treinador, pô. Porque ele que é o decisor. Não adianta você me agradar, fazer o que eu quero, se ele que vai te botar pra jogar. E essa comunicação é muito importante, muito importante. Tanto do atleta pra gente, se a gente não tiver contato com a comissão, quanto da gente com a comissão. Porque pra mim era parceria entre vocês, a fisiologia, a medicina esportiva, todo mundo técnico pra você tá passando pra ele. O ideal é isso. Mas não é assim que rola? É cada um defendendo o seu A Believe tá mais em cada jogador, né? É isso aí. Mas a gente também atende clubes e tal, mas é um pouco mais difícil. Eles se blindam um pouco, né? Mas isso aí é o melhor dos mundos, a gente ter contato com todo mundo, até mesmo pra gente cruzar as informações, os dados, fornecer os materiais, a gente chegar pro... o Cezão, né, lá? Chegar pro Cezão, aqui, esses são os números do Arthur. Olha aqui, o que é que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. O que você tem achado que o Arthur tem feito? Não só o Arthur, como... O que você prefere que ele faça? Isso aí. Qual é a visão? O que você quer do Arthur no seu jogo, no teu time? Por aí vai. Não só do Arthur, como dos outros clientes. Como a gente tem zagueiro. Um exemplo também do meu irmão, que ele joga na Eslováquia. A gente consegue também ajudar na transição de posição. Ele é zagueiro, sempre foi zagueiro, brutão. E quando ele vai pra volante, ele sente uma dificuldade, porque é muito mais difícil você jogar de costas. Sim. Você tá acostumado a jogar de frente, ele só pega a bola de frente, sempre pegou de frente. Então a gente auxiliou ele também nessa transição de posição. Pô, tem que mapear mais o espaço, dominar orientado, já dominar olhando pra frente, por aí vai. E com você, Arthur, já teve essa dificuldade? Você que passou já por alguns times aí, você tá num time e o técnico, não, joga assim, aí você vai para outro time, você já tá acostumado e ele chega lá, não, agora quero que você jogue assim. E por isso até que tem esse período, né, de adaptação, que às vezes a galera de fora fala, porra, jogava pra caramba lá, agora tá aqui. O brasileiro adora queimar jogador assim. Não, com certeza, né? Teve uma transição quando eu saio da Ponte Preta, que eu vou pro Operário, e aí eu fico um tempo no Sub-20, e eu peguei um treinador, Sandro Forner, tá no Paysandu hoje. Ele queria que eu jogasse como terceiro zagueiro. Porque, tipo assim, a gente tava jogando muito com linha de 3, ficou um lateral. Então sempre segurava um lateral, sim, fazia uma linha de 3 e liberava um dos laterais. E eu sempre fui muito ofensivo. Sim. Então eu ficava revoltado na época. Eu falava, como é que eu vou ficar preso aqui pro outro lateral subir e eu vou ficar o jogo todo aqui, só vou quando uma hora ou outra. Só que foi muito importante pra mim. Eu passei por essa dificuldade de aprender a marcar e a construir como um zagueiro. Só que, cara, isso daí foi uma coisa que abriu portas pra mim de uma forma absurda. Depois que eu compreendi a forma de jogar
eu consigo fazer tanto lá na frente como aqui atrás construindo, foi o que me ajudou para subir no profissional, porque um ano depois eu subo no profissional com o Rafael Guanais e ele me utilizou de todas as formas. Ele gostava de jogar, o jogo falava o que tinha que fazer, ele não tinha uma formação concreta, ou seja, então tinha hora que eu tinha que estar de terceiro zagueiro, mas se o jogo pedisse, eu tinha que estar de ponta de lança. Sim. Então, quando ele viu, eu lembro dessa transição, quando eu subi profissional, pô, você pega um moleque de 22 anos, que ele sabe fazer isso bem, faz por dentro bem, faz lá na frente bem, eu creio que foi o que me ajudou pra eu ter minha primeira oportunidade no profissional. E aí, ter jogado a Série C toda, foi uma temporada muito boa, minha primeira temporada como profissional. E depois que eu paro pra refletir, falo, cara, que se o Sandro não tivesse feito essa transição dolorosa comigo, eu seria só aquele cara que queria a bola lá na frente. É. O Só atleta ataque, né? versátil hoje chama muita atenção. Exatamente. E lateral, a galera fala direto, né? Uma posição que, tipo, tá carente, né? Não tem, assim... Sempre é a falando em posição que é seleção- eternamente carente. Ninguém né? Falando de seleção brasileira, Sofrimento assim... só. pô, Sofrimento Correr, só de é, lateral. é, Deus me 15 livre. km no jogo, 15 km. Ninguém quer correr, É, filho. exatamente. No mínimo 10 km. O último Tem jogo foi essa assim, média eu aí bati de, ó, 14, tem que correr tanto. Então, antigamente tinha, na época que eu jogava, os caras falavam assim, ó, é 10 km, filho. Se não treinar 10 km, você pode ficar correndo aí. Falei, que isso? Pode dar duas voltas no campo, foi abaixo, quilometragem cara, abaixo. É, Hoje- teve um jogo aí, não sei, acho que foi contra o Flamengo, que alguém jogou aí, que o técnico falou, quanto que o melhor deles lá Foi a corre? final, pô. Foi a final lá com Com o Liverpool, né? Acho que foi com o Liverpool, é. Ah, corre tanto. Então deixa eles correr. E aí o cara cansou. Eu acho que fizeram top. isso com o Arrascaeta. Isso, O foi com o Eu Arrascaeta. não sei com quem foi, eu ouvi ele- falar também, nem Isso, sei foi se com o é Flamengo, verdade. Foi com o Flamengo. Por Liverpool. jogo ele corre. Vou falar os Um números exemplo. aqui, mas não sei se são reais, né? 14 km. Tá bom. Vamos matar ele no primeiro tempo. Vamos ver quanto tempo ele vai conseguir correr mais. Dito e feito, filho. Botou um ali atrás dele, correndo, bateu os 14 km no primeiro tempo. Depois pode deixar solto. A importância Não- do trabalho de é vocês. isso aí. Ele não É um tinha estudo, isso. é exatamente ele isso. perguntou pra alguém que já... Não, peraí, tem isso O aqui. próprio goleiro também. O meu compadre, Gabriel Batista, ele tá hoje no Santa Clara. Era goleiro do Flamengo. Tá no Santa Clara, me ligou, falou, irmão, vou enfrentar o Ioqueires. Eu falei assim, só isso? O homem fez 56 gols na temporada? Ele brigou pela. Brigou pela artilharia do mundo, né? Irmão, o homem faz gol de tudo quanto é jeito. Ele falou assim, pelo amor de Deus, filho, me ajuda nessa aí, porque senão vai dar ruim. Dito e feito, filho. Foi, desmontou pra ele tudo certinho, fez um estudo do Ioqueires. Olha, ele chuta aqui, se tiver pênalti, ele chuta assim, de fora da área. Aí, como a gente também não trabalhava com goleiro, Sim. a gente pedia pra ele, ó, me fala o que você quer específico pra gente analisar, estudar aqui. Ele, não, beleza, chute de fora, falta, isso. Foi, preparou o material, enxugou certinho, mostrou pra ele, não, perfeito, já me ajudou bastante. Foi, dito e feito, não tomou gol do Ioqueires no gol. E por que não trabalhavam com goleiro? Tem uma dificuldade de Não, fazer? porque eu acho que é mais específico, né? Não dá pra ser... É um trabalho muito mais voltado pro próprio goleiro. Como ele chuta, se ele bate aberto, se ele bate fechado, se ele bate em cima, se ele bate embaixo. É muito mais detalhado, né? Eu acho que É uma informação que você... muito mais que- pessoal. de outros atletas Isso pro aí, goleiro. Isso Entendi. aí. E assim, e teve algum atleta que vocês acompanharam, assim, que vocês falaram, não, esse aqui, você acompanhou ele muito novo, fez o scout dele, olhou, fez a parte tática, fez tudo, falou, esse aqui vai estourar. Teve algum atleta de vocês, assim, que vocês acharam que ia estourar e não estouraram, e teve alguns que vocês acharam que ia estourar e... A maioria, não é puxando o saco não, mas a maioria que inicia um trabalho com a Believe, de fato, ele vem a performar mais, né? E case de sucesso a gente tem vários. O próprio Matheus Lima, Mateusão, que ele era do Flamengo também, tá no Shabab hoje. Ele chegou com a gente com 4 gols na temporada. Terminou a temporada com 14. 12 gols. Então, é um salto Sim. gigantesco. E ele 300%. nunca tinha feito uma temporada tão boa assim, né, em questão de gols. regular. Né? Então, pô, chamou a atenção, renovou e por aí vai. E esse aumento de performance gera várias consequências positivas pro próprio atleta, né? Sim. Questão de salário, valorização de mercado. Não só pro atleta, como pro clube
e também pro próprio empresário. Às vezes o empresário ele pode achar que a gente é concorrente dele, mas muito pelo contrário. Eu acho que a gente não concorre com ninguém, né? A não ser outras empresas de análise de desempenho, mas não tem concorrência mútua. Eu tô aqui para ajudar o empresário do Arthur, tô aqui para ajudar o empresário do Mateusão, por mais que não conheça, tô aqui para ajudar o empresário do Breno, o empresário do Sérgio Rafael, ajudar todos eles a, de fato, ganharem dinheiro com o ativo deles, que é o atleta. E o ativo também performar mais para, de fato, ele conseguir monetizar mais. Então, todo mundo ganha. Então, aí você tem que ter esse jogo de cintura, então, né? Porque você fica no meio, fica com um atleta, com um empresário, com um clube. Sim, aí você sim, tem que... sim. É meio... Sim. Tá, e quer falar alguma coisa... Eu queria só terminar do Playmaker, que eu tinha uma caixinha aqui. É um elásticozinho, né? Que bota na chuteira por fora. Ele é regulamentado pela FIFA e tal. Não tem problema nenhum. Você pode usar no jogo também, tanto no jogo quanto no treino. Aí os chips ele vem aqui na case, né? Você tira e bota no elástico. Bem tranquilo. Casezinho parece até um fonezinho de ouvido. Sim. E qual a informação que ele te passa? Toda a informação? Toda a informação. Vem para além de ficar no celular do atleta ou do personal, ele também vem para um dashboard nosso. Que aí um exemplo, você pegou, teve a Playmaker, você vai ter todos os acessos, todas as informações no seu celular. Sim. Mas vão ser muito mais limitados do que o nosso. Aí você vai ter acesso a 50 dados, a gente vai ter a 1.500. Então, é de fato pra gente ir fazer o estudo, analisar, ver o que você pode melhorar, o que você não pode, e ter esse acompanhamento mais contínuo, né? Não jogo após jogo. A gente tem esse acompanhamento todo dia, diário. Eu falo muito com o Arthur, ele usa durante o treino. Por que você correu assim? Por que você correu assado? Você usou como? Aqui deu que você fez só 1 hora de treino. Foi 1 hora mesmo? Não, foi só rachão. Não, beleza, entendi. Então a gente começa a interpretar muito melhor os dados e fornecer, municiar de fato o atleta e direcionar ele para alta performance. E é na hora, esses dados chegam para você na hora, ele tá jogando, você tiver ali, já tá... Ele finalizou a sessão, ele não precisa nem finalizar. Ele parou o movimento, guardou na caixinha, vai finalizar a sessão, já cai pra gente no dashboard. Porra, é só usar. Questão de finalizou, tirou da chuteira, guardou na caixinha, foi tomar banho, já tá no celular dele, depois. E por que na chuteira? Eu tinha visto uns que era, né, no peito então, aqui. Tem agora... esse GPS de peito e a diferença é justamente essa. Sim. Eles só conseguem pegar dados físicos. A gente consegue também pegar dados técnicos. Por que que o Arthur, ele quer melhorar o lado direito dele? Lateral esquerdo, usa mais, consequentemente, a perna esquerda, mas ele também, se ele quer ser um atleta de alta performance, primeira prateleira, ele tem que usar as 2 pernas. Sim. Chutar. Isso aí. Então, durante o treino, seja intencional em usar mais a perna direita. Dá o passe. A gente tem até um caso de um atleta nosso também do Operário, o Neto Paraíba, que ele falou que ele foi assim, né? Ele foi intencional nesse treino com a outra perna. Hoje a gente tem dúvida qual perna que ele chuta, qual perna que ele joga. O Arthur jogou com ele, né? Então ele... Nem eu, pô. Eu não sei qual que eu chuto boa. Qual que é a perna boa, você não sabe. Chuta com as 2, aí cai. Bom, falei.